Entre o corpo e a mente existe uma relação invisível, né, entre obesidade e saúde mental. Invisível porque é uma questão psicológica, mas visível porque toda questão psicológica a gente consegue perceber em comportamentos, em expressões, em decisões, né? E esse é um dos principais desafios do mundo no momento, né, Cid? Foi classificado agora como uma epidemia pela OMS. E aí, Rafa, o problema é que muitas vezes, né, a sociedade, as pessoas acabam simplificando esse processo de obesidade. Eles simplificam para como se fosse um descuido da pessoa, uma questão de caráter ou de não ter disciplina consigo mesmo. Só que aí, se a gente pensar dessa forma, né, a gente passa a ver a pessoa como alguém que está lidando como o culpado, né, dessa condição e não como um problema de saúde. É muito comum a gente presenciar, né, preconceito e julgamento, levando até a exclusão, né, de pessoas que são obesas. Porque muitas vezes ela é tratada, né, e entendida somente como algo físico que está ligado ali como somente a alimentação ou a questão da pessoa não fazer a atividade física. Só que aí a gente sabe que isso é muito mais complexo, né? Porque ela envolve aí as emoções, ela envolve esse relacionamento com a comida, né? Que acaba aí tampando muitas vezes, né, um gap na sua vida para lidar com frustração, né, para lidar com a própria ansiedade. A comida acaba trazendo o conforto, né? Então, essa comida, dentro da psicologia, a gente acaba entendendo como um mecanismo de regulação emocional e como ele é um mecanismo, né, que a pessoa acaba usando como uma ferramenta, ela entra também no ciclo que é difícil de romper, né? Porque ela sofre a questão do preconceito e ela acaba buscando esse alívio na própria comida, né? E aí acaba gerando todo esse processo de sofrimento psicológico. Sim, é complexo, né? Eu acho que o erro de muitos estudos ou muitos discursos é querer reduzir, né? Fazer um reducionismo acerca do problema da obesidade. E se fosse tão simples, não se tornaria uma epidemia, né? Mas existe eu acho que o primeiro ponto é entender que culpa é diferente de responsabilidade, né? A culpa pode não ser da pessoa. E não é, de fato, porque existe. A pessoa tem que trabalhar muitas horas, aí ela precisa comer algo muito rápido, ela não tem acesso a essa comida saudável de maneira rápida, ela não tem tempo de chegar em casa e cozinhar algo saudável para ela, não tem tempo de ir no mercado. Então, colocar em prática, né, as sugestões, né, médicas, nutricionais, é difícil, né? Se a gente começar só por aí, né? Mas existem mais complexidades, porque essa pessoa está estressada, ela está numa rotina de um trabalho que às vezes é muito exigente, incapacitante para ela vem de uma família disfuncional, que está com hábitos, né, de repente de cozinhar coisas que têm mais caloria, menos nutritivas, de acordo com esse tempo, o cansaço que ela tem, às vezes ela não tem tempo, não tem dinheiro para ir na academia. Então, quando você coloca na prática, existe um distanciamento entre o que é recomendado e o que está acessível para a pessoa, né? Então você coloca ela contra a parede. Olha assim, ó, eu estou te mostrando tudo que você tem que fazer, mas por que você não faz? Aí a pessoa se sente mais culpada ainda, né? Ó, pô, não estou conseguindo fazer. Mas isso tudo não tira dela a responsabilidade de resolver o problema. Assim como qualquer outro transtorno, né? Uma coisa que eu pego muito é isso. A pessoa, a culpa não é dela, tudo bem. A gente não precisa. O culpado, na verdade, não vai resolver nada, né? A gente pode só, uma questão técnica ali, achar de onde está vindo, mas na prática não muda nada. O que vai mudar é o que a pessoa vai fazer, né? Com aquilo. Como o Sartre fala, não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você faz com o que fizeram de você. Então, é trazer poder para a pessoa. Essa é a questão do empoderamento.
Então, o empoderamento ele foi muitas vezes distorcido, né? Como se fosse, eu sou assim mesmo e me sinto bem assim, os outros que me aceitem. Só que não é assim que funciona, porque a gente somos seres sociais. Então, a gente precisa desse empoderamento de uma maneira mais realista, que é assumir o que a gente pode fazer. A gente não pode mudar o mundo, a gente não pode mudar. A gente está tentando mudar agora a questão da escala de trabalho, né? 5x2. A gente está tentando mudar agora a questão dos alimentos virem com mais detalhes sobre açúcar, sobre gorduras trans, né? Então, o mundo demora. E não dá tempo de a gente ficar esperando o mundo se tornar ideal para a gente se cuidar. Então, eu acho que essa questão da epidemia se tornou epidemia porque, de certa forma, a gente está querendo achar culpados, né? E vão ter vários. Sempre vai aparecer um novo, vai aparecer um alimento novo, vai aparecer um medicamento novo, vendido como saudável. O Ozempic está aí, né? Está vindo agora as primeiras consequências, os primeiros relatos sobre que isso não é uma mágica. E as pessoas ainda correm atrás de mágica. Então, as pessoas não entrarem num surto dessa cobrança, né, essa depressão, essa ansiedade por conta disso. Saber que vai existir preconceito sempre, mesmo que você seja magro, mesmo que você esteja em forma, o seu corpo vai ser criticado, mas olhar para si e tentar resgatar de alguma forma uma rotina saudável, cuidar desses gatilhos emocionais que você falou, né, dessa sustentação emocional que o alimento cobre muitas vezes. A terapia ajuda demais nisso, né? A gente colocar isso em ordem, colocar cada coisa numa caixinha separadinho, para a gente conseguir trabalhar com o que a gente pode trabalhar, perceber que coisas não tem como fazer nada e tem coisas que a gente pode fazer. Então é mais refletir sobre isso de uma maneira mais inteligente, né, Cid? Acho que essa que é a proposta desse vídeo. Essa foi a nossa opinião. Se você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal e deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo. Você acha que a obesidade ela é apenas um problema referente à alimentação ou também um problema que envolve questões emocionais? A gente gostaria muito de saber o que você pensa. Até o próximo vídeo. Até. Valeu.